A noite explodiu em tensão antes que alguém pudesse entender o que estava a acontecer. Uma única aeronave não identificada cruzou o espaço aéreo brasileiro sem aviso prévio, disparando alarmes nas profundezas da rede de defesa aérea do país. Mas eis a questão que paralisou todos os operadores de radar por um breve segundo. Por que uma aeronave venezuelana violaria uma das regiões mais fortemente monitoradas da Amazônia? E por que o seu piloto recusou todas as tentativas de comunicação? De acordo com fontes militares citadas nos primeiros relatórios, a intrusão ocorreu nos céus remotos acima do território indígena Yanomami, uma área há muito conhecida por pistas clandestinas e operações transfronteiriças ilegais. A data era recente, a localização precisa e a ameaça inconfundível. A Força Aérea Brasileira detectou a aeronave nas primeiras horas da operação. Ela foi identificada como um Cessna 182, um avião monomotor registrado com marcações irregulares e voando sem plano de voo registrado. Quando as chamadas de rádio não foram respondidas, o protocolo de defesa aérea mudou imediatamente para uma postura mais alta. 2 caças A-29 Super Tucano, em estado de alerta, decolaram da sua base e cortaram a noite em direção à aeronave não autorizada. A sua missão era clara: interceptar, advertir, conter. Qualquer violação da soberania, especialmente sobre a Amazônia, requer ação rápida e decisiva. À medida que os pilotos do Tucano se aproximavam do alcance visual, executaram o padrão de interceptação e emitiram repetidos comandos de rádio em português e inglês, instruindo o intruso a mudar de rumo e aterrar. A aeronave manteve a sua trajetória. Essa recusa por si só levantou uma bandeira vermelha. Os pilotos, então, escalaram para procedimentos internacionalmente reconhecidos, manobras de advertência e tiros de sinalização disparados a uma distância segura. Ainda assim, o Cessna não obedeceu. Foi nesse momento que o comando brasileiro, seguindo as regras constitucionais, classificou a aeronave como hostil. Para uma nação que tem enfrentado pressão crescente de grupos de mineração ilegal, redes de tráfico e facções criminosas transfronteiriças, a decisão não foi simbólica. Foi uma necessidade operacional. Finalmente, após a última rodada de avisos e sem nenhuma opção restante, a aeronave intrusa desceu abruptamente e executou uma aterragem forçada em uma pista clandestina de terra escondida na densa região de Surucucu, dentro do estado de Roraima. Este local é amplamente documentado por agências de segurança brasileiras e grupos de investigação internacionais como um dos principais corredores para rotas ilegais de ouro e operações de narcotráfico ligadas a facções que operam em ambos os lados da fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Quando unidades de helicópteros do Comando Conjunto do Brasil chegaram para proteger o local, encontraram a aeronave abandonada. O piloto, aproveitando-se da densa selva, fugiu para a floresta e desapareceu sem deixar vestígios. As autoridades descobriram rapidamente que a aeronave tinha um número de registro falsificado. Esse detalhe é importante, porque alterar a identificação da aeronave é uma tática conhecida usada por redes criminosas organizadas para evitar o rastreamento por radar e ocultar a origem da aeronave. De acordo com os protocolos legais do Brasil, quando uma aeronave abandonada envolvida em operações ilícitas representa um risco à segurança, ela deve ser neutralizada. A equipe de fiscalização seguiu o procedimento. A aeronave foi inspecionada, documentada e destruída para impedir seu uso futuro em atividades criminosas. O que torna este episódio mais alarmante é o contexto mais amplo. Relatórios da Força Aérea Brasileira e de analistas de segurança independentes enfatizam que a região amazônica, especialmente as áreas ao redor do território Yanomami, permanece sob constante ameaça de facções ilegais ligadas a redes internacionais de tráfico.
Esses grupos operam centenas de pistas de pouso secretas, usando aeronaves rápidas e de voo baixo para transportar drogas, armas, dinheiro e ouro através de um dos ambientes mais porosos e desafiadores do mundo. Cada incursão faz parte de uma cadeia maior, não um evento isolado. Este incidente, embora contido, levanta uma questão perturbadora que moldará as próximas etapas desta investigação. A aeronave de origem venezuelana estava agindo sozinha, ou faz parte de uma rede regional em expansão que opera sob o radar de ambos os governos. A aterragem forçada do Cessna não identificado deveria ter trazido clareza, mas apenas aprofundou o mistério. À medida que as tropas brasileiras seguravam a pista clandestina em Surucucu, os investigadores rapidamente perceberam que a aeronave abandonada não era uma exceção, mas parte de um padrão que se intensificou nos últimos meses. De acordo com briefings de segurança citados pela mídia local, a frequência de voos suspeitos, com origem perto da fronteira venezuelana, aumentou, refletindo o aumento de grupos de mineração ilegal, corredores de drogas e alianças criminosas transfronteiriças que exploram o vasto território amazônico. Este incidente ocorreu em um contexto de crescente tensão geopolítica, onde as ações de facções criminosas se confundem com as falhas da supervisão estatal. A Força Aérea Brasileira enfatizou que a operação foi conduzida estritamente dentro dos marcos legais nacionais e internacionais. Não foi apenas uma resposta a uma aeronave, mas uma demonstração de prontidão. Nos últimos anos, equipes de vigilância documentaram um número crescente de pistas ilegais escondidas sob a copa das árvores, algumas usadas para o tráfico de armas, outras para o transporte de ouro, extraído de terras indígenas devastadas por operações de mineração não autorizadas. O território Yanomami, em particular, tornou-se um ponto crítico. Unidades de inteligência argumentam que muitas dessas rotas servem como artérias logísticas para organizações que operam entre a Venezuela e o Brasil, muitas vezes explorando a fraca fiscalização das fronteiras nas regiões vizinhas. No entanto, justamente quando o Brasil lidava com as consequências dessa violação, notícias vindas do outro lado da fronteira adicionaram uma reviravolta dramática. No mesmo dia da incursão, uma forte explosão atingiu a refinaria de petróleo Petrocedênio, no estado venezuelano de Anzoátegui. Testemunhas descreveram uma enorme bola de fogo subindo ao céu, seguida por uma espessa coluna de fumo preto que podia ser vista a quilômetros de distância. Equipas de emergência evacuaram o local e as declarações iniciais afirmaram que não houve vítimas. Mas a verdadeira dimensão dos danos rapidamente se tornou motivo de preocupação entre agências ambientais e analistas de energia. Esta refinaria, um dos principais ativos geridos pelo governo Maduro, há muito sofre com o subinvestimento crônico. Anos de má gestão e interferência política e o êxodo de especialistas técnicos deixaram o setor petrolífero da Venezuela, outrora dominante, em estado de colapso. De acordo com relatos de agências internacionais como a Reuters e a DW, os acidentes em grandes instalações energéticas aumentaram drasticamente desde 2018. Incêndios, fugas, falhas de equipamento. Tudo isto se tornou sintomas recorrentes de um sistema enfraquecido pela corrupção e pela decadência estrutural. A explosão em Anzoátegui foi mais um lembrete desse declínio. Fumo tóxico espalhou-se pelas comunidades vizinhas, aumentando o receio de contaminação ambiental. As autoridades locais apressaram-se a conter o incêndio, mas especialistas observaram que equipamentos de segurança obsoletos e manutenção insuficiente apenas agravaram o risco. Para a Venezuela, um país que possui algumas das maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, a incapacidade de proteger a sua própria infraestrutura representa não apenas uma crise econômica, mas também uma ameaça à segurança nacional. O momento da explosão, coincidindo com a missão de interceptação do Brasil, alimentou especulações entre os observadores. Analistas foram rápidos em esclarecer que não havia conexão direta entre os dois eventos.
No entanto, ambos os incidentes destacaram um padrão mais amplo, instabilidade na fronteira, controle estatal enfraquecido e pressão crescente do escrutínio internacional. Enquanto o Brasil demonstrou disciplina operacional, a Venezuela enfrentou mais um lembrete público de sua falha na supervisão. Para muitos que acompanhavam os acontecimentos, surgiu uma questão preocupante. Se a Venezuela tem dificuldade em manter a sua própria infraestrutura crítica, quanto controle exerce realmente sobre as remotas regiões selváticas onde se originam as operações aéreas clandestinas? Especialistas em segurança internacional têm alertado repetidamente que as regiões ao longo da fronteira entre a Venezuela e o Brasil se tornaram refúgios seguros para facções criminosas, muitas das quais beneficiam da presença limitada do Estado e das capacidades fragmentadas de aplicação da lei. Enquanto o Brasil avalia as consequências da violação do espaço aéreo e a Venezuela enfrenta as consequências do desastre na refinaria, uma questão mais profunda começa a surgir. A instabilidade em uma nação está agora a influenciar diretamente os desafios de segurança enfrentados por seu vizinho. Enquanto a fumaça da refinaria Petrocedênio continuava a se espalhar sobre Anzoátegui, outra onda de choque se espalhou pela região, desta vez política, e com implicações que vão muito além das fronteiras da Venezuela. Nas horas seguintes à explosão, os meios de comunicação internacionais começaram a reportar uma revelação inesperada. De acordo com uma investigação do New York Times, Nicolás Maduro tinha sinalizado em privado a Washington que estava disposto a renunciar dentro de 2 anos como parte de uma transição negociada. A proposta, no entanto, foi imediatamente rejeitada pelos Estados Unidos, que viram a oferta não como um caminho genuíno para a democracia, mas como uma manobra para aliviar as sanções sem uma reforma significativa. Este desenvolvimento caiu como um raio numa região já em tensão. Fontes familiarizadas com as negociações explicaram que Maduro, enfrentando crescente pressão interna e um colapso econômico cada vez maior, tentou oferecer aos Estados Unidos um acesso ampliado ao petróleo venezuelano em troca de clemência política. Mas as autoridades americanas, citando anos de violações dos direitos humanos e o alegado envolvimento de figuras venezuelanas de alto escalão em esquemas de narcotráfico, rejeitaram a proposta como mais uma tática para ganhar tempo. De acordo com a posição atual do Zeraino Ayus, fortemente influenciada pelas políticas estabelecidas durante o governo Trump, qualquer transição deve começar imediatamente, e não em um prazo escolhido por Maduro. Esta abordagem linha dura reflete um cálculo estratégico mais amplo em Washington. Analistas de think tanks como o Atlantic Council e o Wilson Center há muito argumentam que a estrutura política da Venezuela está demasiado comprometida para ser reformada a partir de dentro. O receio é que qualquer concessão possa permitir ao regime consolidar novamente o poder, prolongando o sofrimento dos venezuelanos que continuam a suportar a escassez, a repressão e a queda livre da economia. À medida que as sanções se intensificam, os oficiais de inteligência do Zicosgaio não descartam a possibilidade de medidas mais agressivas caso a crise se agrave, uma perspectiva que aumenta ainda mais a tensão na instável fronteira com o Brasil. Este contraste acentuado na política externa tornou-se ainda mais visível quando comparado com a postura do governo brasileiro. Enquanto Washington redobrou a pressão, Brasília manteve uma posição considerada pelos críticos como branda e diplomaticamente cautelosa. As declarações da liderança brasileira enfatizaram o diálogo e o respeito mútuo, em vez de chamar Maduro de ditador, uma escolha de enquadramento que gerou um debate crescente entre analistas de segurança. Eles observaram que a relutância do Brasil em assumir uma postura firme contrasta com a realidade operacional que suas próprias forças armadas enfrentam no terreno, confrontando estruturas criminosas que muitas vezes se originam em solo venezuelano. A contradição tornou-se particularmente evidente ao examinar os eventos na fronteira.
Militares brasileiros realizando missões perigosas em regiões remotas da Amazônia interceptaram repetidamente aeronaves suspeitas de apoiar mineração ilegal, rotas de drogas ou redes de tráfico com ligações que se estendem ao território venezuelano. No entanto, politicamente, o Brasil hesitou em confrontar diretamente o regime do outro lado da fronteira. O resultado, dizem os especialistas, é uma desconexão inquietante. Os militares lidam com os sintomas enquanto a diplomacia evita a causa. Essa dinâmica levanta uma questão incômoda que especialistas em defesa começaram a expressar mais abertamente. Se o Brasil continuar a enfrentar incursões crescentes ligadas a grupos criminosos que operam na Venezuela, o governo poderá manter uma postura diplomática neutra sem comprometer a sua própria segurança. Alguns comentaristas militares sugerem que a recente violação do espaço aéreo, combinada com a explosão em Petrocedênio, pode ser um sintoma de uma instabilidade mais profunda, instabilidade que corre o risco de se espalhar além das fronteiras se não for controlada. Mesmo dentro da Venezuela, as consequências do desastre na refinaria e a tentativa fracassada de negociação aprofundaram as fraturas existentes. Organizações ambientais alertaram que a contaminação causada pelo incêndio em Petrocedênio pode persistir por meses, prejudicando ainda mais as comunidades locais que já sofrem com a deterioração das condições. Economistas apontaram que os acidentes repetidos no setor energético aceleram o declínio financeiro do país, reduzindo sua capacidade de financiar serviços básicos. E analistas políticos enfatizaram que a abertura de Maduro para Washington, seguida por sua rejeição imediata, sinaliza desespero e não força. Para o Brasil, a instabilidade na vizinha não é mais teórica. Ela é visível nas pistas clandestinas construídas na floresta tropical, nas aeronaves com registros falsificados que cruzam a fronteira e na crescente presença de redes criminosas que se aproveitam do enfraquecimento das instituições estatais na Venezuela. E à medida que os acontecimentos se desenrolam, uma questão crítica começa a dominar as conversas entre os estrategas militares: por quanto tempo mais o Brasil poderá conter as consequências do colapso interno da Venezuela sem ser forçado a adotar uma postura geopolítica mais firme? Enquanto os holofotes geopolíticos se concentravam na turbulência da Venezuela, o Brasil se viu confrontado com uma crise própria. Uma crise que não nasceu na selva ou na fronteira, mas dentro do sistema financeiro do país. Enquanto relatos sobre a explosão da refinaria circulavam internacionalmente, as autoridades brasileiras avançavam discretamente com uma das investigações bancárias mais significativas dos últimos anos. Era um caso que iria expor profundas vulnerabilidades nas instituições públicas, abalar a confiança dos investidores e reavivar preocupações de longa data sobre a interferência política nos assuntos do Estado. O escândalo eclodiu em torno do Banco Master, uma instituição financeira outrora considerada agressiva, mas influente nas operações de crédito. Durante meses, investigadores da Polícia Federal vinham acompanhando movimentos irregulares, suspeitando que o banco estivesse no centro de uma vasta rede de práticas fraudulentas de empréstimos. Suas suspeitas se confirmaram quando, durante uma operação secreta, agentes interceptaram o empresário Daniel Vorcaro, um dos principais acionistas do Banco Master, tentando fugir do país a bordo de um jato particular. A prisão causou comoção em Brasília. Vorcaro, de acordo com o relatório da Polícia Federal, teria participado de um sofisticado esquema criminoso que envolvia a manipulação de carteiras de crédito, falsificação de narrativas financeiras e a venda enganosa de ativos tóxicos para instituições privadas e públicas. A operação codinome Compliance Zero revelou um esquema de má conduta financeira que as autoridades descreveram como estruturado estável e sustentado ao longo de anos. As perdas potenciais estimadas eram impressionantes. As primeiras auditorias sugeriram que operações irregulares ligadas ao Banco Master e seus parceiros
poderiam gerar um prejuízo de até 17 bilhões de reais. No centro do escândalo estava uma conexão preocupante com o BRB, o Banco de Brasília, uma instituição controlada pelo Estado, responsável pela gestão de fundos públicos. As autoridades descobriram que o BRB havia comprado grandes volumes de carteiras de empréstimos questionáveis do Banco Master, apesar das advertências dos órgãos reguladores. Analistas destacaram que negócios semelhantes já haviam despertado suspeitas no Tribunal de Contas da União e no Ministério Público, especialmente depois que gestores da Caixa Econômica Federal, outro grande banco público, teriam se recusado a participar de tais transações e foram demitidos de seus cargos por resistirem à pressão política. O caso se aprofundou quando a juíza federal Solange Salgado negou habeas corpus a Vorcaro, determinando que sua prisão preventiva era essencial para proteger a investigação e evitar danos contínuos ao sistema financeiro. Sua decisão por escrito citou ameaças à ordem pública, a complexidade da organização suspeita e o risco de continuidade das operações ilícitas caso ele fosse solto. Para muitos observadores, essa postura judicial sinalizou um raro momento de firmeza institucional em um país onde crimes financeiros muitas vezes permanecem sem responsabilização decisiva. No entanto, o escândalo se espalhou muito além dos corredores do setor bancário de Brasília. Ao rastrearem os fluxos de dinheiro, os investigadores descobriram que os fundos de pensão públicos estavam profundamente envolvidos nos investimentos de risco promovidos pelo Banco Master. O exemplo mais alarmante surgiu no estado do Amapá, onde o fundo de pensão ANPrev havia investido centenas de milhões de reais em produtos financeiros do Banco Master, mesmo com o aumento das evidências de irregularidades. Documentos revelaram que Jocildo Lemos, presidente da ANPrev, aprovou os investimentos apesar dos protestos internos e das advertências formais, citando graves falhas de governança. Ele foi nomeado para o cargo com o apoio político do senador Davi Alcolumbre, uma figura proeminente, cuja influência sobre o fundo se tornou um ponto central de escrutínio. A cronologia era condenatória em julho de 2024. Lemos autorizou 4 contribuições consecutivas para títulos financeiros de alto risco do Banco Master, totalizando centenas de milhões em poupanças de trabalhadores e aposentados. Quando o Banco Master foi colocado em liquidação extrajudicial em 18 de novembro, as consequências foram imediatas e graves. A ANPrev emergiu como o segundo fundo de pensões mais exposto do país, com perdas potencialmente superiores a 400 milhões de reais. Analistas econômicos alertaram que, sem uma intervenção de emergência, o fundo corria o risco de não cumprir suas obrigações previdenciárias futuras. Exposição semelhante foi detectada na Rio Previdência do Rio de Janeiro, que havia investido quase R$ 1 bilhão no mesmo tipo de ativos. As repercussões políticas se intensificaram. Lemos reconheceu em depoimento que foi nomeado com o apoio de Alcolumbre, e registros confirmaram que o irmão do senador ocupava uma cadeira no Conselho Fiscal do fundo. Embora o senador tenha negado o envolvimento, as evidências sugeriam uma rede de clientelismo político que contornava avaliações de risco e alertas regulatórios. O escândalo deixou exposta uma dura verdade: quando os interesses políticos se sobrepõem à responsabilidade financeira, o custo é pago pelos trabalhadores comuns e aposentados. E à medida que a investigação avançava, uma questão iminente começou a tomar forma, uma questão que levaria o Brasil ao próximo capítulo, ainda mais controverso se esse nível de má gestão ocorreu nos fundos de pensões públicos que outras instituições podem já estar comprometidas nos bastidores. O escândalo financeiro em curso já estava a abalar a confiança do público, mas o que veio a seguir empurrou o Brasil para uma tempestade ainda mais profunda. À medida que os investigadores expandiram a sua busca por irregularidades ligadas a instituições federais, um esquema separado começou a surgir, um esquema que atingiu o cerne da proteção social e afetou diretamente alguns dos cidadãos mais vulneráveis do país, aposentados e pensionistas.
O que surgiu não foi apenas negligência administrativa, mas um padrão de deduções não autorizadas, acordos fraudulentos e proteção política que levantou sérias questões sobre a integridade de importantes órgãos governamentais. Esta nova frente de investigação centrou-se nas deduções ilegais do INSS, um problema crescente que silenciosamente sobrecarregava milhares de aposentados com encargos mensais que eles nunca aprovaram. Quanto mais as autoridades investigavam, mais ficava claro que o esquema contava com uma rede coordenada de associações, sindicatos e intermediários que agiam em parceria com funcionários públicos corruptos. Esses grupos supostamente usavam o seu acesso aos sistemas do INSS para impor taxas de assinatura, contribuições sindicais ou taxas de serviço nas contas dos pensionistas, tudo sem consentimento. O escândalo ganhou atenção nacional quando a Operação Sem Desconto revelou evidências que ligavam várias organizações às deduções fraudulentas. Entre elas estava o Sindicato Nacional dos Aposentados, Sindinap, liderado por José Ferreira da Silva, amplamente conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Lula. Essa conexão por si só imediatamente acendeu uma controvérsia política. Não se tratava mais apenas de uma falha administrativa, mas sim de saber se o favoritismo político havia interferido na capacidade do Estado de impedir a corrupção que afetava os cidadãos idosos. A cronologia dos eventos tornou a situação ainda mais alarmante. De acordo com documentos internos posteriormente tornados públicos, a Advocacia Geral da União, AGU, já havia identificado atividades suspeitas meses antes do escândalo vir à tona. Em agosto de 2024, os procuradores da AGU concluíram um relatório detalhado listando 9 entidades suspeitas, incluindo o Sindinap e outras associações com ligações políticas. O relatório recomendava medidas imediatas, incluindo a suspensão dos acordos entre essas organizações e o INSS caso as irregularidades fossem confirmadas. Em setembro de 2024, esse dossiê chegou à mesa de Jorge Messias, chefe da AGU e um dos aliados mais próximos do presidente Lula. No entanto, em vez de responder com medidas decisivas, o órgão não tomou nenhuma medida significativa para proteger os aposentados ou interromper as deduções questionáveis. Essa omissão gerou preocupações entre os funcionários da AGU, que observaram em particular que vários meses se passaram sem que a lei fosse aplicada, mesmo com o surgimento de novas denúncias de aposentados em todo o país. A situação só se agravou em maio de 2025, quando a cobertura da mídia e a pressão das agências de aplicação da lei forçaram a AGU a solicitar ordens judiciais para congelar os bens pertencentes aos suspeitos de participar do esquema. No entanto, a petição oficial levantou suspeitas imediatas. 6 das 9 organizações originalmente sinalizadas no relatório interno foram omitidas da lista destinada ao congelamento de bens. Entre as excluídas estavam as entidades com as alegações mais fortes, incluindo a INDINAP, o grupo liderado por Frei Chico. Outras organizações excluídas, como Conafer, Masterprev, Cobap, Unipab e BAMSP, também tinham conexões políticas, aprofundando ainda mais as suspeitas de que as omissões não foram acidentais, mas estratégicas. Quando questionada, a AGU justificou o seu foco restrito, alegando provas insuficientes contra os grupos excluídos. No entanto, funcionários envolvidos na investigação apontaram uma contradição preocupante. O mesmo gabinete havia elaborado o relatório anterior que identificava indicadores substanciais de fraude ligados exatamente a essas organizações. Críticos argumentaram que a hesitação da AGU permitiu que o esquema continuasse por meses, canalizando milhões de reais das pensões dos aposentados para contas não autorizadas. O escândalo tocou um ponto mais sensível na psique pública, porque as vítimas eram, em sua maioria, idosos brasileiros, muitos dos quais dependem inteiramente de sua renda de pensão para sobreviver. Para eles,
Cada dedução fraudulenta significava escolher entre medicamentos essenciais, mantimentos básicos ou contas domésticas. E para muitos observadores, a resposta lenta do governo parecia priorizar o conforto político em detrimento da necessidade urgente de proteger cidadãos vulneráveis. À medida que os detalhes surgiam e a indignação pública se intensificava, uma questão crítica começou a pairar sobre Brasília. Se um alerta interno foi ignorado para evitar prejudicar aliados políticos, até onde se estende a cultura de proteção e quantos outros esquemas podem estar a operar sob o mesmo escudo de silêncio? Essa questão só se tornaria mais aguda à medida que as peças finais da investigação fossem surgindo, preparando o terreno para a conclusão dramática. Quando os investigadores ligaram as últimas pontas, um retrato preocupante da governança tomou forma. A violação do espaço aéreo na Amazônia, a explosão em Petrocedênio, na Venezuela, o colapso do Banco Master, as perdas dos fundos de pensão e o escândalo das deduções do INSS, cada evento parecia isolado à primeira vista. No entanto, quando vistos em conjunto, revelaram uma fraqueza estrutural mais ampla, instituições pressionadas por interferências políticas, instabilidade regional e redes criminosas sofisticadas, operando nas sombras de uma supervisão enfraquecida. O caso do INSS em particular expôs o quão vulnerável o sistema se tornara. Apesar das evidências iniciais, a resposta tardia do governo permitiu que as deduções fraudulentas continuassem a afetar os aposentados mês após mês. Ainda mais inquietante foi a revelação de que altos funcionários podem ter priorizado a proteção política em detrimento de ações imediatas. Analistas e especialistas jurídicos observaram que a seleção seletiva da AGU de apenas 12 entidades, omitindo 6 das organizações mais sensíveis politicamente, sugeria um padrão preocupante de proteção a grupos com conexões poderosas. Essa decisão provocou críticas de promotores públicos e organizações da sociedade civil que argumentaram que a hesitação da AGU efetivamente prolongou os danos aos aposentados. Também ressaltou um receio mais amplo que os mecanismos internos de responsabilização pudessem ser comprometidos sempre que as investigações atingissem indivíduos ou organizações próximas à elite política. Para um país que depende da transparência institucional para proteger milhões de aposentados e funcionários públicos, tais vulnerabilidades representam sérios riscos a longo prazo. Enquanto isso, a situação na fronteira norte do Brasil continuava tensa. Analistas alertaram que a instabilidade na Venezuela provavelmente continuará a se espalhar pela fronteira, alimentando a mineração ilegal, as redes de tráfico e a proliferação de pistas de pouso clandestinas. O pouso forçado do Cessna 182 não foi simplesmente um incidente de segurança, foi um sintoma de um ecossistema complexo, onde a fragilidade do Estado, disputas territoriais e organizações criminosas se cruzam. Com o agravamento da deterioração econômica da Venezuela após a explosão em Petrocedênio, as autoridades temem que as incursões na fronteira possam aumentar em frequência e sofisticação. Os observadores políticos também destacaram o contraste entre as abordagens de Brasília e Washington. Enquanto os Estados Unidos mantiveram uma postura firme, rejeitando a transição de 2 anos proposta por Maduro e aumentando a pressão por uma reforma democrática imediata, as mensagens diplomáticas do Brasil permaneceram cautelosas. Os críticos argumentaram que esse desequilíbrio deixa o Brasil navegando em um terreno perigoso, tentando evitar o confronto direto com Caracas, e ao mesmo tempo enfrentando as consequências da atividade criminosa transfronteiriça. À medida que essas crises se desenrolavam, em paralelo à confiança do público na governança, continuava a se deteriorar. Muitos cidadãos questionavam se as instituições do país eram resilientes o suficiente para suportar pressões simultâneas, corrupção financeira, ameaças nas fronteiras, interferência política e vulnerabilidade social. Cada escândalo afetou um pilar diferente do Estado, mas a questão subjacente era a mesma
quando a supervisão falha, as redes criminosas e os atores oportunistas preenchem o vazio. Para os aposentados, cujas pensões estão em risco, para os soldados que patrulham a fronteira e para as comunidades que vivem em regiões afetadas pela mineração ilegal e pelo tráfico, esses problemas são imediatos e pessoais. E enquanto as investigações continuam, muitos temem que ações temporárias não sejam suficientes, a menos que reformas estruturais fortaleçam a transparência, o controle das fronteiras e a responsabilidade política. Essa convergência de crises deixa o Brasil em uma encruzilhada crítica. O país pode avançar em direção à renovação institucional, exigindo responsabilidade, fortalecendo mecanismos anticorrupção e reforçando a segurança nas fronteiras, ou pode continuar por um caminho em que cada novo escândalo se torna mais um aviso ignorado. Os próximos meses determinarão se esses eventos servirão como um ponto de inflexão ou mais um capítulo em um ciclo recorrente de instabilidade. A questão agora é inevitável. O Brasil enfrentará esses desafios sistêmicos de frente, ou os interesses arraigados continuarão a moldar as decisões a portas fechadas, deixando os cidadãos comuns a pagar o preço. Se acompanhou toda esta investigação, significa que se preocupa profundamente com a segurança do Brasil, as suas instituições e a verdade por trás dos eventos que moldam o nosso país. Esse compromisso é importante, porque só um público informado pode responsabilizar os sistemas e exigir a transparência que todos merecemos. Portanto, aqui está um pedido simples, mas importante. Se achou esta análise clara, útil ou reveladora, reserve um momento para se inscrever no canal. Isso garante que continuará a receber reportagens detalhadas e baseadas em factos, como esta, especialmente quando as narrativas oficiais deixam mais perguntas do que respostas. Ative o sino de notificações para nunca perder a nossa próxima análise, seja uma notícia de última hora da Amazônia, atualizações sobre investigações financeiras ou desenvolvimentos além das nossas fronteiras. Você também pode apoiar este trabalho deixando um like no vídeo. Isso ajuda a plataforma a entender que este é um conteúdo que vale a pena recomendar a outras pessoas que querem reportagens sérias e responsáveis. E considere partilhar este vídeo com os seus grupos no WhatsApp, Telegram ou redes sociais. Cada partilha ajuda a expandir uma comunidade que valoriza a responsabilidade, a segurança e reportagens honestas. Se quiser contribuir ainda mais diretamente para sustentar o jornalismo independente, pode explorar as opções de adesão ou verificar os produtos oficiais do canal nos links abaixo. O seu apoio permite-nos continuar a produzir conteúdo diário, bem pesquisado, livre de pressão política e dedicado a transmitir a verdade. Obrigado por estar conosco. O seu envolvimento fortalece esta comunidade e ajuda a levar informações essenciais a mais brasileiros. Juntos, continuaremos a lutar por transparência, justiça e um país mais seguro para todos.